esse ritual que tem do teatro da Casa Grande, o ritual sonoro da paisagem sonora, que é uma paisagem sonora, e a paisagem ela se compõe daqueles megafones naquela caixa acústica que é a cidade de Nova Olinda. É o som de um megafone tocando uma trilha sonora numa cidade pequena, que um ouvido escuta aquilo ali à distância. Então, ela se dá, o início dessa ideia, né, assim, foi a minha infância. Quando eu era criança, em Mira Norte, no Tocantins, tinha um cinema por nome Cine Bandeirantes. E esse cinema foi criado por um cearense de nome Cícero Bandeira. E ele tinha aquele cinema que ele, aos domingos, meu pai mandava a gente ir para o cinema, né? Ele dava banho na gente e mandava a gente para o cinema. Dava um banho na gente, ele passava um óleo Johnson e deixava a gente no sol, que dizia que era para amolecer o grudo, pra gente. Aí depois dava um banho com uma bucha na gente, no quintal, e depois vestia a gente e dava um dinheiro para a gente comprar um lanchezinho no cinema, que era um suspiro que a gente comia. Eu gostava de comer um suspirozinho da cor rosa que tinha, que ficava dissolvia na boca. Aquilo ali, quando eu boto na boca, eu vou lá nessa época. Enquanto ele estava organizando, arrumando a gente para ir para o cinema, estava tocando uma trilha no cinema. Seu Cícero Bandeira, no megafone do cinema, tocava uma trilha, que era a trilha desse disco aqui. É o melhor do cinema, é o melhor do Bang Bang italiano. Ele tinha esse disco e ele tocava os dois lados. Era o tempo que a gente tomava banho, meu pai vestia a gente e penteava o cabelo para a gente ir para o cinema. Então, quando chegava a hora do filme começar, que o cinema ia fechar as portas, que não era nem a hora do filme começar, mas assim, a hora que o cinema fechava as portas. Aí tocava o tema de Lara, que não era uma versão do filme Tema de Lara, a versão original. Era uma outra orquestra, era outro disco que ele tinha lá, que tocava essa música. Aí, quando tocava o Tema de Lara, aí a gente corria para o cinema, porque naquela hora era o tempo que dava para a gente comprar o ingresso e entrar dentro do cinema, sentar, e aí, quando chegava lá dentro, estava tocando uma música e vinha aquele toque, tan, 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 aí dava aquele toque que era dizendo que ia começar o filme. Aí a cortina abria, apagava a luz, a cortina abria e aí era que começava o filme. Então eu me lembro dessa música, quando começava, né? Quando começava o movimento para a gente tomar banho e se organizar para ir para o cinema, era isso aqui que a gente ouvia, né? Essa música é de Ennio Morricone. Então a gente viajava. Eu volto no tempo quando eu escuto isso, né? E quando a gente começou a fazer as programações na Casa Grande, a gente usou isso que o Cine Bandeirante fazia. A gente começou a fazer as trilhas, botava o mesmo disco, e quando chegar na hora do espetáculo, antes de fechar as portas do teatro, a gente toca a trilha que é
o tema de Lara. Eu passei muito tempo atrás da versão do tema de Lara. E um dia eu pedi a João Paulo para me ajudar para fazer essa pesquisa. E João Paulo saiu escutando várias versões e mandando para mim. Até que um dia ele mandou a versão. Rapaz, eu chorei na hora que eu vi aquela versão a versão do tema de Lara original, né? A versão do tema original do tema de Lara do cinema, do Cine Bandeirante, não do cinema, do filme mesmo, o filme tema de Lara. Mas quando eu ouvi aquela versão primeira que a gente escutava lá no cinema, que era uma versão do original do filme. Então, isso influenciou a gente na programação do teatro, mas também antes influenciou na escolinha de iniciação à Casa Grande. A gente fazia o programa Submarino Amarelo, Rosiane fazia, e ia tocando música. Quando terminava o programa Submarino Amarelo, a gente começava a escolinha. E isso as crianças de Nova Olinda começaram também a fazer a mesma coisa que a gente fazia, né? Tomar banho. E quando chegava a hora quando terminava o Submarino Amarelo, eles escutando no megafone, que parava o amplificador, eles corriam todos para Casa Grande. Quando a gente chegava na escolinha, estava assim de criança. Então, isso é o que eu estou falando aqui, é a importância da paisagem sonora. A importância de duas coisas, a paisagem sonora sendo usada como ritual. É a paisagem sonora e o ritual. O ritual que foi transportado para outra comunidade e que funcionou da mesma forma. Então isso é uma beleza.